Então, começamos a gravação. Mais uma vez, pessoal, boa noite para todos que estão aqui ao vivo comigo, né? O Danilo, a Ana, a Franciele, a Nayá, a Cida, ela ainda está conectando o áudio, vamos ver se dá tudo certo para ela. Esse é mais uma prova oral, onde nós não temos alternativa, nós não temos nem mesmo enunciado, e aqui o intuito é praticar realmente o pleno domínio dos conteúdos, tá bom? Eu já tinha mencionado, eu acho que só o Danilo estava aqui, eu não lembro, mas eu disse que ia ser um pouquinho diferente a nossa prova oral do habitual. O que eu estou planejando? Eu vou começar a fazer algumas perguntas e as perguntas vão ser sobre todo o escopo da certificação, tá bom? Eu não vou focar em um único módulo e eu não vou ficar falando muito mais como eu falava nos outros encontros, tá legal? Meu intuito aqui é realmente agora treinar vocês a falarem para mim. Eu vou soltar as perguntas, não irei selecionar alguém, por exemplo, pedir para o Danilo ou para a Nayá responder. Farei uma pergunta, vou esperar ali algo em torno de 5 segundos, 10 segundos. Se ninguém se pronunciar, eu vou anotar aqui no meu bloquinho de nota e depois eu vou passar para vocês como uma atividade de casa, tá bom? Um exercício para vocês fazerem depois, porque ninguém da reunião tinha domínio daquele conteúdo. E aí eu quero que vocês se esforcem e se dediquem para buscar a resposta. Aí depois eu mando para vocês lá na comunidade todas as perguntas que ninguém nem sequer deu alguma parecer, né? Se der algum parecer sobre a pergunta, mas não conseguiu completar a resposta, eu entro, eu complemento e nós fechamos essa pergunta, tá legal? Todavia, se ninguém se pronunciar e não falar nada condizente, nem que seja um mínimo que seja, condizente com a pergunta, eu vou anotar, vou mandar para vocês. A minha rotina ela tá bem apertada, ela tá bem corrida, mas se eu conseguir, inclusive, eu posso até gravar um conteúdo rapidinho e disponibilizar para vocês falando sobre essas perguntas, tá legal? Então, para a Camila e a Daniela que entrou agora, eu estou só, vamos lá, vamos falar de novo, assim, bem rapidamente. Eu não irei mais ficar falando o tempo todo nas provas orais, tá legal? Eu vou começar a fazer perguntas e alguém vai ter que se propor a responder. Se ninguém se propor a responder, eu não vou responder essa pergunta. Eu vou deixar essa pergunta anotada e vou mandar para vocês como se fosse um exercício de casa, para vocês se dedicarem, procurarem no material, e isso vai ajudar bastante na absorção de conteúdo, tá legal? Show de bola? Compreenderam? Ficou com dúvidas? Aparentemente. Para mim, ok. Então, maravilha. Então, vai ser dessa forma, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu quero saber, quem é os 3 órgãos normativos do nosso sistema financeiro nacional? CVM? Normativos. Normativo é o CMN só. Não, tem mais. O CMN, Conselho Nacional de Seguro Privado, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Maravilha. Esses são os nossos 3 conselhos que nós temos. E Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguro Privado e Conselho Nacional de Previdência Complementar. E olha só o nome, conselho. Então, quem dá conselho não faz, né? Então, leva essa dica com vocês, né? Talvez esse macete, que os conselhos, eles não executam, tá legal? E a constituição de um conselho tem que ser mais de 2 pessoas, porque senão dá briga, né? Se imagine só se fosse 2 pessoas, um ia querer, outro não daria para resolver. Então, no mínimo, 3 integrantes para todos os conselhos. E isso é numa constituição de modo geral de conselho. Então, exatamente. Então, nós temos esses 3 órgãos. Agora, eu quero que vocês me digam quais são os executivos do Sistema Financeiro Nacional. Bacen,
Uhum. CVM. 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 SUSEP e Previc. SUSEP e Previc. Maravilha. Então, dentro do escopo do Conselho Monetário Nacional, e ele é, digamos assim, a principal autoridade de todo o sistema, porque você pode até associar isso com a quantidade de executivos, afinal, somente ele tem dois, sendo o Banco Central e a CVM. Quando nós entramos no Conselho Nacional de Seguro Privado, o executivo é a SUSEP. A SUSEP ela vai cuidar da previdência complementar aberta, dos títulos de capitalização, seguros e resseguros, tá legal? E quando nós entramos no escopo do Conselho Nacional de Previdência Complementar, a Previc é a executiva e ela vai cuidar lá da previdência complementar fechada, tá bom? Então, ó, a SUSEP cuida de VGBL e PGBL, que são as entidades abertas de previdência complementar. A Previc cuida das entidades fechadas de previdência complementar, também conhecidas popularmente como fundos de pensões. Tá legal? Muito bom. Deixa eu ir passando aqui. Quais são as 4 ferramentas da política monetária? Redesconto. Redesconto 1, Open Market. Market. Open Market 2, Depósito Selic compulsório. Meta. e Selic Meta. Falaram os 4. Perfeito. Gostei desse sistema novo de prova oral, hein? Ninguém quer fazer exercício para casa, provavelmente, né? Lembrar do tempo de escola. Então, essas são as 4 ferramentas da política monetária. Nós temos o redesconto, que nada mais é do que um empréstimo que o Banco Central faz para as instituições financeiras. Nós temos o Open Market, que é a compra e venda de títulos públicos federais. Nós temos o depósito compulsório, que o próprio nome diz, ele é compulsório, ele não é seletivo, ele é facultativo. Todo dinheiro que entra na instituição financeira, um percentual vai para o Banco Central e fica lá quietinho, bonitinho. Sendo que existe uma alíquota para depósito à vista, uma alíquota para depósito a prazo, mas não vamos entrar nesses detalhes muito técnicos. E nós temos o principal custo da nossa economia, aquilo que dita aquele que dita a regra para o custo do dinheiro, desde para quem está investindo, para aquele que está precisando de dinheiro emprestado, que é a nossa Selic Meta. Ela é o nosso principal parâmetro para se determinar custos de investimento, custos de financiamento e tudo que envolver. Ela é a nossa taxa básica de juros, tá legal? Quando nós estamos falando de política fiscal, quais são os 2 meios que o governo consegue mexer quando ele vai pela política fiscal? Expansionista e contracionista. Isso são quando ele quer movimentar o PIB, basicamente, né? Quando ele quer influenciar o aumento do PIB, ela é expansionista. Quando ele quer retrair o PIB, contracionista. Mas existem 2 meios de se envolver na política fiscal que nós estamos falando. Por exemplo, política monetária. Existe também a política expansionista e contracionista, mas existem os 4 instrumentos. Quando falamos da fiscal, quais são os 2 que ele consegue mexer? Tem um negócio que o brasileiro ama pagar e bateu o recorde em 2021. Os juros, Não entendi, cortou um pouquinho. Os impostos, Impostos. impostos e os gastos governamentais? Perfeito, são as 2 ferramentas ou os 2 meios que o governo ele consegue influenciar através da parte fiscal. É o aumento ou a redução de impostos e os gastos governamentais. Quanto mais ele gasta, mais expansionista está sendo. Quanto menos gastar, mais contracionista, correto? E nos impostos, quando ele aumenta, está sendo contracionista, né? Quando ele está reduzindo impostos, tributos, né? Vamos dizer assim, tributos que abrange tudo,
o conceito de taxas de contribuição e afins, quando ele aumenta esses tributos, contracionista, quando ele reduz esses tributos, expansionista, tá bom? Para um banco ser múltiplo, quais são as duas carteiras que ele precisa ter? Uma das duas, né? Mas Investimento Carteira e comercial. perfeito. Então, uma dessas tem que ser obrigatória, correto? E quais são as principais atividades de uma carteira comercial? Depósito à vista, Perfeito. Abertura de conta. Conta corrente, perfeito. E ela vai financiar qual prazo que ela financia? curto prazo E e médio prazo. Médio prazo. perfeito. E quando nós estamos falando da carteira de investimento, quais são as principais atividades? Carteira de investimento não capta depósito à vista, Somente depósito a prazo. prazo e Carteira comercial também capta depósito a prazo, toma muito cuidado com isso. Carteira comercial, ela capta depósito à vista e depósito a prazo, tipo um CDB. E o banco de investimento somente depósito a prazo, tá bom? Não é um de cada. Então, vamos lá. Capta depósito a prazo. longo investimento, Não entendi. longo prazo. Financia o médio e longo Longo prazo. Perfeito. E tem um negócio muito bacana também, que é uma atividade lá, que vai colocar ações na bolsa, por exemplo. Uma empresa vai abrir capital na bolsa. IPO. IPO. Que é o processo chamado do quê? Tem um nome em inglês. Probability, sei lá como é que é isso. Underwriting. Não. Exatamente, é o underwriting, né? Que é o processo lá, que vai captando as informações da empresa. Errei isso na minha prova. Bem extenso. E que o banco de investimento também pode ser chamado de underwriter, né? É o processo, é o underwriting, e o banco, ele lá pode ser, por exemplo, o underwriter. E aí vem uma cadeia gigantesca, né? Tem o ofertante, tem o liquidante, tem... Uma vez me perguntaram no grupo da comunidade da Uncord, se eu não me engano, eram 10 ou 12 figuras envolvidas em todo esse processo. Então, depósito a prazo para carteira de investimento, pode fazer o processo de underwriting, e tem um também muito interessante que ele pode fazer. Ele se torna um responsável legal de alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? É um negócio bem pesado na prova, cai muita questão sobre esse tema. Repete a pergunta de novo, por favor. Ele se torna o responsável legal do quê? Uma das características que a carteira de investimento pode exercer de função é se tornar, aí vem a palavrinha, dos... Fundos de investimento? Exatamente. Então, ele se torna o quê dos fundos de investimento? É o responsável legal. Administrador. Exatamente. Então, ele também pode fazer a administração de fundos de investimento. E por que eu ressaltei essas funções? Porque toda prova vem uma questão de banco múltiplo. E ela aborda lá. O banco múltiplo com carteira de investimento e arrendamento mercantil. Possivelmente, eu não vou te dar 100% de certeza, mas muito, muito provavelmente, dentre as atividades que estarão nas alternativas, ele vai focar na carteira comercial ou de investimento, tá bom? Dificilmente ele vai se dedicar, a questão ela vai se dedicar ao crédito imobiliário, ao arrendamento mercantil. A questão ela vai trabalhar em cima da carteira comercial ou da carteira de investimento, a depender do que ela trouxer ali como banco múltiplo. Então, é muito legal. Poxa, aqui existe lá a comercial, a de investimento ou de desenvolvimento, né? Desenvolvimento é quando é um banco público, crédito imobiliário, arrendamento mercantil, e aí vem crédito, financiamento e investimento, as conhecidas financeiras. Mas ele foca muito nas duas principais que movem a nossa economia, que é a carteira comercial e a carteira de investimento, tá bom? E o que o banco de investimento com arrendamento mercantil faz?
Então, aí tem que ver dentro das alternativas. Por exemplo, da carteira de investimento, nós já falamos as principais funções, né? Recebe Sim. depósito a prazo, tal, lá. Arrendamento mercantil, o que é o arrendamento mercantil? Vamos imaginar que eu tenho uma fazenda, tá bom? Tá lá uma terra para ser plantada, mas eu não faço nada com ela. E você, Jéssica, você tem sementes de feijão para plantar, só que você não tem terra. O que você faz? Você chega até mim e me pergunta: você não quer meio que emprestar a sua fazenda e eu vou te pagando, parecido com um empréstimo mesmo? Aí eu falo, tá bom, eu faço isso. E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um arrendamento mercantil para você. Então, o processo de arrendamento mercantil é isso. Você usufruir de um bem que não é seu. Ao final desse contrato, ele pode ou não se tornar seu por um valor residual. Isso é muito comum em casos de carros, de veículos, onde se faz esse contrato, vai pagando como se fosse um aluguel, e no final de um contrato, por exemplo, de 2 anos, a pessoa ela tem a opção, ou está estipulado que ela vai ter que comprar por um valor residual, tipo 80% da tabela FIP daquele veículo ao final do contrato. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe técnico, que o arrendamento mercantil não tem IOF, e ele não tem adiantamento de prazo, se ele se constitui um adiantamento de prazo, ele descaracteriza se um arrendamento mercantil se torna um empréstimo e passa a ter IOF, enfim, não vou entrar nesses méritos. Isso aí já é conteúdo bem de CFP, né, que abrange toda essa parte do arrendamento mercantil, entre outros assuntos. Mas o arrendamento mercantil, em sua essência, em seu conceito, é isso: usar-se de um bem que não é seu, tá bom? É como se fosse o usufruto de um bem, mas não é seu, tá bom? É isso. Tá bom. Obrigada. Mas nunca vi uma questão que aborde sobre as características quando fala de banco múltiplo, tá? Eu nunca vi. Pode ser que venha? Pode. Mas se vir, você vai saber que não vai fugir disso que eu te expliquei, tá bom? Tá bom. Sobre corretoras, né? A prova traz também bastante. E quais são as principais funções, as características de uma corretora? Foi até uma pergunta de um aluno na plataforma esses dias. O que geralmente cai na prova sobre funções de uma corretora? Compra e venda de ações. Custódia, né? Uhum. São intermediárias no mercado financeiro? Elas intermediam uma Elas não ação? são intermediárias, elas são uma ponte. O conceito de intermediária é o seguinte: a pessoa ela vai pegar o seu dinheiro e ela mesma vai lá e faz alguma coisa, tipo o banco. Você coloca o dinheiro no banco, aí o banco pega o seu dinheiro e o banco empresta para outra pessoa. Se você pega o seu dinheiro e empresta diretamente para outra pessoa, não teve um intermediário. É o que acontece com as corretoras. Por mais que você usa a ponte chamada corretora, você pega o seu dinheiro que está depositado lá e diretamente, através do sistema chamado home broker, você compra e vende ações, tá bom? Então, ela não é uma intermediária no mercado, mas ela é intermediária em operações de uma característica, e isso cai bastante na prova. Ela pode intermediar operações do quê? Cambial? Cambial. Cambial Exatamente. exterior. Ela pode fazer a intermediação de operações de câmbio. A prova cai bastante. O Tomás falou, pode ser agentes fiduciários? Pode. Agente fiduciário normalmente são instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central, tá bom? Normalmente, a via de regra aí são as PJs, tá bom? Então é isso. Ela também pode administrar fundos de investimento, pode fazer a coordenação de emissão de títulos de dívida, ações e afins. Mas eu vejo muito a abordar esse conceito de intermediar operações de câmbio. E aí vem lá, por exemplo, alguma coisa falando sobre captar depósito à vista, mas nós já falamos, a única entidade que vai poder fazer captação de depósito à vista é quem? Carteira comercial ou banco comercial, que dá na mesma, tá bom? Qual que é a diferença de corretora e distribuidora de valores imobiliários? Hoje não tem Hoje diferença nenhuma. alguma. Muito bom. Por quê?
E elas fazem a mesma coisa. Exatamente. Antigamente existia a BMF, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, e existia a Bovespa, que era o mercado à vista. Quando essas duas entidades eram separadas, as distribuidoras elas entravam somente na BMF e a corretora entrava somente na Bovespa. Elas não podiam entrar em outro ambiente. Só que a partir do momento que foi-se a fusão das duas empresas e que depois comprou a CETIP e virou a B3, existe outro ambiente a não ser B3? Não. Então, por isso que basicamente hoje corretora e distribuidora faz a mesma coisa, porque é tudo no mesmo ambiente, chamado Brasil Bolsa Balcão, que é a nossa B3. Maravilha. A fórmula do PIB, eu quero que alguém me diga, por favor. P igual a C, mais I, mais G, mais AX. Agora, Exportações exportação e líquidas. importação. Isso. Isso, Exportação. líquidas, né? Se Isso. você ficou na dúvida se exportação ou importação vem primeiro, lembra do alfabeto. E vem antes de I. É isso mesmo, né? É isso mesmo. O Gustavo é bom de matemática. Mas exportação antes de importação. Então, você pega as exportações e desconta as importações. Esse carinha também é chamado de balança comercial, que entra lá em todo o conceito de balança de pagamentos, tá bom? Uma outra coisa também que eu quero perguntar para vocês, que existe duas óticas do PIB, né? Existe a ótica de consumo e a ótica de produção. É bastante intuitivo. Se alguém está comprando, é porque alguém está vendendo. Vocês concordam comigo, correto? Se alguém compra, é porque alguém vende. Então, é muito comum olhar o PIB por essa ótica do consumo, que é consumos, mais investimentos, mais gastos governamentais, mais as exportações líquidas. Mas quando eu falo da ótica de produção, quais são as três... Olha, eu já vou até adiantar. Quais são as três variáveis que compõem a ótica de produção de um PIB? É produtos finais, não é? São considerados produtos e bens, né? Bens e serviços finais. Perfeito. Mas existem setores que produzem esses bens ou serviços. São três, os principais. Quais são eles? Um é o que produz, por exemplo, esse celular. Quem produz esse celular? Qual é o Indústria. setor? Perfeito, indústria. A outra, poxa, que eu já comi tudo, mas estava comendo amendoim aqui com granola. Aonde que é? Qual é a indústria que produz, por exemplo, aveia? O agro O agro. E os serviços. exatamente, eu ia até falar, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês contrataram o quê? Nós, um serviço. Então, esses são os três setores que compõem o PIB pela ótica de produção. Agronegócio, ou setor agronegócio, né? Agroindustrial. Setor industrial e setor de prestação de serviços. São esses três, tá bom? Então, vocês podem, inclusive no nosso sistema tem uma questão que ele vai misturando tudo. Ele traz consumo, ele traz produção agrícola, ele traz, eu acho que, produção industrial, aí depois ele traz gastos governamentais, mas no final ele diz qual é o PIB total e ele quer saber a prestação de serviço, quanto que é. Acho que é alguma coisa assim. E aí, se ele está pedindo prestação de serviço, significa que consumo... Eu fiz essa questão. Gasto é informação inútil para nós. Nós podemos descartar, porque quando ele pede a prestação de serviços, por exemplo, ele está querendo saber qual a ótica de produção. Então, nós vamos desconsiderar a ótica de consumo. Então, agora, vocês estão sabendo que existe ótica de consumo, ótica de produção e as variáveis que compõem, tá bom? Não vamos misturar. Não vamos colocar na fórmula PIB é igual consumos mais produção agrícola mais gastos. Aí não dá certo, tá bom? Então, toma muito cuidado para não ter a mistura disso, tá? Quais são os três perfis de investidores existentes numa análise de perfil de investidor? Conservador, moderado e arrojado. Ô, Danilo, nem respirei. É assim que é, exatamente. Vocês podem, eu não sei se vai ser, mas
não concordo com esse nome, mas em alguns lugares tem, né, o nome agressivo no lugar de arrojado. Não vejo sentido nessa palavra. Agressivo remete a outros sentidos, né? Então, é muito mais comum vocês verem a palavra arrojado. Mas se for... Agressivo é o cara que bate nos outros na rua. Exatamente, né? O agressivo é... Mas vocês podem se deparar em algum momento com alguma coisa relacionada a um perfil agressivo. Então, vocês vão associar que é o perfil arrojado, é o cara que pode correr risco e tudo mais, tá bom? Quem são os integrantes, né? Os prestadores de serviço de um fundo de investimento? Administrador, Gestor, Custodiante. Falta 2. e o investidor, Não, Não. investidor. cotista? Não, Não. cotista não. Então, vocês falaram administrador, gestor e Gestor. custodiante. Tem Falta o um. distribuidor também. Distribuidor e falta um que ele... O auditor. O auditor. Quem deles tem que ser independente? Eles não podem... O auditor, O auditor. Por quê? para não ouvir conflitos, né? Perfeito, né? Não liguem pro tamanho da minha garrafa, não, porque eu tomo muita água, só que tenho preguiça de encher a garrafa. Então, às vezes, eu pego umas garrafas de 1,5 litro, 2 litros e encho elas, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as 4 classificações CVM de fundos de investimento? Fundo de ações, fundo cambial, renda fixa e multimercado. Perfeito. Quais são os percentuais de cada um? Renda Ação, fixa 80, ação 67 1,67. e cambial 80, multimercado eu não lembro. não tem multimercado. Multimercado é livre. Exatamente. Por ser multimercado, ele não tem um compromisso nenhum de concentração em algum fator de risco, tá bom? Lembrando que é tudo mínimo. Isso, Exatamente. os mínimo. Por exemplo, um fundo de ações pode colocar até quanto em título público federal? É 100%. 100%? Não, não. 33%. 33. É 100 Ah, menos tá. 67. Ah, é. É, 33. Se no mínimo é 67, sobra no máximo 33% para título público. Na verdade, eu Colocar confundi outro com uma... ativo. Cortou o Na áudio daí. verdade, eu confundi com uma outra questão que a gente viu. Quanto que o investidor pode investir em ações? Até quanto? É 100%. Eu Então confundi. vocês estão ligeiros até. Então toma muito cuidado, porque vocês podem Sim. os Errar, alunos né? colocam muito questão dessa, de mínimo ou máximo. Então, toma muito cuidado, tá bom? Tem algumas regrinhas, tem nas questões, eu não vou entrar nesse mérito, tá bom? Tem uma questão lá sobre, por exemplo, investimentos no exterior. Não vou entrar nesse detalhe técnico, mas a prova também gosta, né? Por exemplo, se for falar de investimento no exterior, quando os fundos é para pessoas comuns, até 20%, quando é para investidor qualificado, até 40%, alguns fundos, eles têm ali limites de até 100%, por exemplo, dívida externa até 100%, pode colocar em investimentos no exterior, para aqueles que são destinados a investidores profissionais, até 100%, sendo que no nome tem que estar escrito lá do fundo investimento no exterior, e quando tem alguma coisa em regulamento, aí tem um percentual lá de 67% no mínimo, quando diz no regulamento que o fundo é de investimento no exterior, no mínimo 67% precisam estar em investimentos no exterior. São coisas bem técnicas que não vai ser o objetivo aqui, porque se isso vai vir uma aula e isso toma o nosso tempo. Mas tem questões no nosso simulado, como vocês têm acompanhado, tenho gravado e regravado muita questão, e eu tenho abordado esses detalhes, digamos assim, é praticamente uma mini aula. Então, até deixo a recomendação, se vocês ainda não estão aproveitando dos comentários do vídeo, recomendo fortemente que aproveitem, tá bom? Deixa eu ver, vamos agora um pouco para a renda variável. Quais são os 3 tipos de ações que existem? Os 3, não 2, 3. Ordinária, preferencial e... Existe um pacotinho de ordinária e preferencial, que se chama o quê? Não, Gustavo, agora isso fugiu, peraí. Ordinária, preferencial... Híbrido. Não.
Híbrido é quando É mistura uma renda palavra fixa em com... inglês, mas remete a alguma coisa relacionada a unido. Se é que eu estou falando certo. Day trader? Não, Não. Não. Unido é união. Derivativos, não, opções. não. Não. Espera um pouquinho. Vamos lá. Vou esperar um pouco. Quando termina em 3 é ordinário. Ordinária. Quando termina em 4 é preferencial. Quando Terminado em 11... Além dos fundos imobiliários e ETFs que terminam em 11, existe um pacotinho aí que a empresa pega, tipo, 2 ordinárias e uma preferencial. Aí ela monta um pacote e chama ela de... Um pouquinho. É alguma coisa associada... É uma palavra em inglês, mas eu acho que tem algum sentido com a palavra unido. Small caps, não, né? Não. Não. Small caps são pequenos mercados. Ai, eu não sei. O NIT, não, né? Unit. Não, mas não era o NIT, não era. É a Unit. E o NIT. Exatamente, é essa mesmo. Termina com 11. E aí é um pacotinho de ordinária e preferencial. Isso, Tipo, 2 exatamente. Como ordinárias. termina com Que 11? Eu não simples. entendi isso. Na hora que você está operando na bolsa. Isso. Quando você vai negociar na bolsa, para você encontrar as empresas, tem um negócio chamado ticker, que é lá uma tagzinha, sabe? Tipo, ao invés de você chamar o Gustavo de Gustavo Mendes, vamos supor que você chame o Gustavo de GM. Então, é o GM. Então, é uma forma abreviada. E aí, como que funciona a estrutura desse ticker? As 4 primeiras letras representam o nome da empresa. Por exemplo, Vale, né? Vale é Vale, né? Porque ela, por sorte, tem 4 letras, né? Mas, por exemplo, a Petrobras, P-E-T-R, P-E-T-R, representa a Petrobras. Na sequência, vem um quinto algarismo, que é ele vai mostrar para nós que tipo de ação é. Por exemplo, P-E-T-R, 3, terminando com 3, ordinária nominativa. Ao invés do 3, 4, né, o numeral 4, é uma preferencial nominativa. A Petrobras, ela não tem, até onde eu sei não tem, eu sei que o Santander tem, mas se for 11, aí ele se torna, nós conseguimos identificar que aquilo é uma unit. Esse final 11, ele é usado para os fundos imobiliários, para os ETFs, que são aqueles fundos de índice, e também para as units. O que é essa unit? Como eu disse várias vezes aqui, ele é um pacote de ações. Ele pega lá, por exemplo, 2 ações ordinárias, mais uma ação preferencial, monta um pacote, virou uma unit. Por que a empresa emite essas units? Não vou dizer que é 100% das vezes, mas na maioria das vezes, são empresas que estão no nível 1 ou nível 2 da governança corporativa, e que tem as 2 ações, ordinária e preferencial, e a empresa tem o interesse de subir o nível para o novo mercado. Ela quer se tornar novo mercado, onde somente tem ações ordinárias. Se só tem ações ordinárias e ela tem em negociação preferenciais, o que ela faz? Ela começa a emitir esses pacotes, chamadas units. E aí vão se negociando, vai negociando. Quando eles ganham muita liquidez, que é muitas negociações, essa unit vira uma ordinária, ela se transforma em uma ordinária. E aí lá dentro tinha uma preferencial, deixou de existir aquela preferencial, se tornou tudo uma ordinária, e a empresa finalmente consegue se adequar ao novo mercado, que somente tem ações ordinárias. Conseguiram entender o objetivo normalmente por trás das units? Sim. Perfeito. Peraí. Opa, cliquei sem querer aqui no negócio. Bom,
Então, vamos lá. Qual é a garantia do FGC em DPGE? Então, o que é DPGE? Depósito? Depósito a prazo de garantia especial. Para mim, não tem garantia. Tem, é um valor alto. Não, mas pelo FGC? FGC. Fundo de Eu Garantia sei que o Universal. FGC ele cobre até 250 mil, 50 é mil. 200 mil, 250. 250 mil. Por conta. Ou Por você por conta. ou conta. É. E o DPGE, qual é a cobertura dele em FGC? Eu nunca nem ouvi falar desse daí. Nem Por eu. fora. Tô por fora. Sabe que eu tô comendo bola? É que eu tô usando minhas anotações da CPA. Sabe que eu tô comendo bola e não cobram mais DPGE? Depois eu vou olhar isso aí, hein? Olha, eu não lembro de ter visto esse conteúdo. Pessoal, então eu vou dar uma aulinha sobre DPGE só para passar batido, depois eu vou ver, porque eu peguei minhas Eu anotações de um ano atrás, tá bom? Um O ano professor atrás, até nada, falou, o professor até comentou, mas Eu acho que nem sei tem, quem porque é a alto. Nayá, ela lembra, eu acho que tem sim. Tem sim. Ele, Mas vamos lá. assim, o não que é é? cobrado, mas Então ele vamos só lá. O complementou. que é o DPGE? Depósito a prazo de garantia especial. É um título de captação emitido por pequenas instituições financeiras para elas se capitalizarem, sabe? Então, são aquelas empresas pequenas, aquelas instituições financeiras pequenas, que para incentivar os investidores colocarem dinheiro lá dentro para ajudar elas, né, para elas captarem recursos, que nem, por exemplo, você compra um CDB de um banco, você está emprestando dinheiro para o banco e o banco vai usar aquele dinheiro para trabalhar. As pequenas instituições podem emitir esse DPGE e aí, para fomentar o investimento propriamente em DPGE, porque tem um risco maior, porque são instituições pequenas, o FGC ele entrega uma cobertura maior do que o habitual, que é os 250 mil. Ah, sei, é 20 milhões. Não, Não era essa, não? 20 milhões. Antes da Acho que é pandemia, 40. antes da pandemia, a garantia era de 20 milhões de reais. Mas surgiu a pandemia, a situação ficou mais apertada, e aí quem quebra primeiro? Os pequenos ou os grandes? Obviamente os pequenos. Então, mudou a garantia do FGC exatamente para estimular mais ainda o investimento em DPGE. Antes era 20 milhões, agora é 40 milhões a garantia do FGC quando se investe em DPGE unicamente, tá bom? Anotar isso aqui, vai que esse trem cai. Eu acho que tá na prova ainda, mas depois eu vou consultar. Eu não fiz nenhuma questão assim, que eu lembro. Olha, eu lembro no conteúdo, agora que eu ouvi a sua explicação, eu lembro dele no conteúdo, mas eu não lembro de nenhuma questão com esse tema. Eu lembro só 20 milhões, agora vocês falando de 40 milhões. Bem, Eu como lembro na apostila ele tá como eu sou o cara do marcado. simulado, eu vou providenciar boas questões sobre isso. Na apostila Ai, ele tá meu Deus. marcado em números 40 milhões e na descrição 20 milhões. Não entendi, desculpa, Franciele. Na apostila ele tá marcado 40 milhões e entre parênteses está escrito 20 milhões. Eu vi isso, eu já passei para o pessoal quando foi feita a atualização. Colocou lá, alterou o valor, mas a pessoa que fez a alteração lá não olhou o que estava escrito por extenso, né? Mas não se preocupe, é 40 milhões, tá bom? Inclusive já foi passado para correção isso. É depósito a prazo, Prazo isso? de garantia especial. Vamos lá. Quais são os 5 títulos públicos federais negociados atualmente? LTN, NTNB, NTNB principal, LTF e NTF. Peraí, então vamos lá. Vamos de novo. O raciocínio parece que quase fechou, mas peraí. LFT, Isso. LTN, Isso. NTNB, NTNB principal e NTNF. Isso, perfeito. Agora o raciocínio seguiu. Boa, boa. Então, basicamente, falam para mim as remunerações. Eu vou perguntar e eu quero que vocês digam qual é a remuneração, tá bom? Remuneração da LFT. Selic.
Selic. Pós-fixada também. Perfeito, é isso. Selic, pós-fixado. LTN. Pré-fixado. Pré-fixado, perfeito. Tem gente que pergunta assim, mas ele paga a Selic? Não, ele é pré-fixado, tipo, 10% ao ano, acabou. Mas a Selic está em 9%, a Selic está em 20%, a Selic está em 100%. Ele está lá 10%, contratou a 10%, é 10%, tá bom? O que vai alterar é o preço. Mas isso aí é detalhes técnicos, também já gravei alguns conteúdos para vocês, acho que até na comunidade, para onde eu mandei, né? Enfim. NTNB principal. Remuneração. Tesouro IPCA mais taxa pré. Isso. NTNB. Tesouro IPCA mais juros semestrais. Juros semestrais, perfeito. NTNF. Fixa. Tesouro pré-fixado mais juros semestrais. Então, a diferença da NTNF para a É que é LTN, que É a fixo. NTNF ela paga juros semestral. Isso. A única diferença. E existe A outras duas. NTNF paga juros semestrais. Isso, Essa ela é é a a grande diferença. diferença da LTN. Sim, obrigada. Apesar de levar popularmente o Tesouro IPCA, né, mas não tem muito a ver com IPCA, não. Ele é um pré-fixado que paga juros semestrais, tá bom? O NTNB principal não paga juros semestral, né? Não. Só a NTNB e a NTNF. Ah, tá. E existem outros dois títulos que eles existem, mas não são mais negociados, e que na plataforma, às vezes, nós temos algumas questões lá, e que eu faço questão de abordar e explicar sobre elas. Quais são esses dois títulos que hoje não estão mais em negociação? Só para ver se vocês estão lembrados aí. Possivelmente alguém já fez essa questão lá. Algumas, né? Sim, é o NTNBD. Tem um D lá. Um NTND, né? A Isso. série D, que está vinculada ao quê? O D Dólar. ao dólar, variação cambial. E a outra? Ó, tem a B, tem a D C. e a C. Aê, boa. Que está vinculada ao quê? Não sei. Ao segundo principal índice de preço. O primeiro é o IPCA. Qual é o segundo? IGPM. IGPM, exatamente. Pensa quem tem uma NTNC na mão. Meu IGPM Deus do das céu. alturas. Nossa, pensa 30%. Pensa que sonho, cara. Quase ganhar metade do que colocou. Meu Deus do céu, como eu queria ter uma NTNC na mão, viu? Por isso que o governo não emite mais, né? Agora eu entendi. Por isso que o governo provavelmente não emite mais. Daqui a pouco ele tira a NTNB também. Porque a inflação de janeiro foi pesada, velho. Tá para sair já, né? Já de fevereiro vai sair o IPCA 10, se não me engano. Enfim, vamos lá. O que mais nós pode falar? Não vou abordar sobre derivativo, não, tá bom? Porque derivativo não são todas as certificações que caem. Previdência. Quais são os dois tipos de plano de previdência aberta que existe? PGBL e PGBL, VGBL. Perfeito. Quem tem incentivo fiscal? PGBL. Para ter o incentivo fiscal, o que a pessoa precisa fazer? Declaração Completa. E o que completa mais? de IR. E o que mais? Eu quero ver. 12%. 12%. Não. Não, Ele não. tem que fazer duas. Todo mundo sabe da declaração completa, mas a pessoa tem que fazer a declaração completa e mais alguma coisa. Isso aí é fácil. Ela tem que participar do plano de previdência do INSS. Exatamente. Ela tem que estar contribuindo para o INSS. Tá bom? Então, a pessoa CLT pode já iniciar um PGBL. Pode, se ela estiver fazendo o modelo completo, né? Para usar Sim. Por obrigação, assim, ela não é compulsivo. O CLT ele não escolhe, né, se vai contribuir ou não para o INSS. Então, se ele é CLT, ele já cumpre o requisito de forma compulsória, né? Ele não tem a escolha. Aí depois a outra ele tem a escolha, se vai ou não entrar no modelo completo. E se não for CLT, existem outros meios, por exemplo, né? Carnezinho leão, que a pessoa consegue fazer a contribuição para o INSS. Como que é esse carnê-leão? É um carnê mesmo, sabe? Que você vai pagando, por exemplo, assim, vamos pegar o exemplo do Gustavo, que é MEI. Eu sou MEI, tá bom? Eu sou um microempreendedor individual. Todo dia 20, por exemplo, eu entro lá no site, o gerador de DAS, é isso mesmo? Se não me engano, tô me entendendo aí, mas exatamente. é o gerador de DAS.
Aí eu emito Isso. um boleto e pago aquele boleto. Para todo mês é R$60. Aí, por exemplo, eu, apesar de não ser CLT, eu tenho todos os direitos do INSS. Por exemplo, se eu ficar afastado por doença, a única coisa que, obviamente, eu não vou ter é o seguro-desemprego. Exatamente, lá ia te corrigir. Na verdade, o profissional autônomo ou o profissional liberal, antes ele não tinha direito ao chamado EAD, que era aposentadoria especial, A de acidente, auxílio acidente e D de desemprego. Aposentadoria especial, que é em casos insalubres, tipo, trabalha na roça, trabalha com produtos químicos. Aposentadoria especial tem direito agora o profissional autônomo. Só sobrou o AD. Então, o profissional autônomo, de todos os benefícios, ele só não tem direito ao AD, que é auxílio acidente e o desemprego, auxílio desemprego, tá bom? Então, por exemplo, não precisa ser CLT para contribuir para o INSS. Por exemplo, o Gustavo May consegue fazer a contribuição, né? O May, ele difundiu muito recentemente, né? Então, todo mundo está conseguindo se tornar MEI para, sei lá, fazer o crochê, fazer as unhas, os cílios estendidos, né? Cílios estendidos, se eu não me engano, fala, né? Aqueles negócios, aquelas unhas de acrigel, né? Sei lá. Aí é a forma hoje muito mais viável, né? Nem sei se, para ser sincero, é praticado esse negócio do carnê. Acho que está muito mais em alta realmente a facilidade que o MEI trouxe aqui para nós, cidadãos brasileiros, tá bom? Então é isso, tá? Todo dia 20 eu tenho que ir lá, eu mesmo tenho que emitir. Se eu não emitir o boletão lá, eu vou pagar juros depois, tal. Então é assim que faz. Todo dia 20 eu tenho que pagar R$60 para estar contribuindo. Alguém me chamou? Sim, carnê-leão é usado mais para aquela pessoa que já está mais velha, está prestes a se aposentar e precisa contribuir um pouco mais. Isso, exatamente. Tipo, vai fazer todo um levantamento, né? Você tem tanto tempo de contribuição, tal. Você precisa contribuir mais 2 anos, né? Aí é um boletim lá, é esse carnezinho lá por 24 meses. Vai pagando. Inclusive, eu acho que não tem nem a possibilidade de pagar tudo, tá bom? Porque se paga tudo de uma vez, entende-se que a pessoa tem recurso suficiente, é uma burocracia. Aí tem que passar os 24 meses, não consegue. Eu tenho um dinheiro guardado, eu quero quitar esse boleto agora. Eu acho que não é possível, você vai ter que passar os 24 meses pagando e esperar esses 2 anos correr para depois efetivamente dar entrada na aposentadoria. Perfeito, Danilo. Quem mais? Quem fiscaliza PGBL e VGBL? SUSEP. Perfeito. Quais são os 2 regimes da Previdência Social? Progressivo e regressivo. Não. É fechado? Fechado e aberto? Não. Não, tá bem. Por exemplo, o CLT, ele cai lá num bolo, que é um regime de alguma coisa... Regime Geral de Previdência. Isso, e existe o outro, qual que é? Complementar? Não. Que é, por exemplo, para militares, funcionários públicos. Fundos de pensão? Fechado. Não. Fundos de fechado. pensão? Previdência fechado, né? Não. Não é fundos de pensão? Não, a palavra é com P, mas não é pensão. Privada? Quase. É com P. Regime próprio de previdência complementar. Desculpa, previdência social. RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, e o RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Regime geral é os CLTs e os agentes, os profissionais autônomos e liberais, e os regimes próprios aí entra lá para os militares, funcionários públicos, servidores públicos e demais, tá bom? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para perguntar para vocês. A horinha já quase está indo. Deixa eu voltar um pouco aqui. Qual que é a diferença de ADR e BDR? A BDR são ações... Não. BDR? Não é ação. ações. Não, isso. São negócios, vamos dizer assim, BDRs, títulos, Netflix, Mercado Livre. Eu posso falar essa. As BDRs, elas são ações de empresas de fora do Brasil
tendo seus recibos negociados no Brasil e as Exatamente. ADR são as ações negociadas fora nos Estados Unidos com os recibos negociados na Bolsa Americana. Exato. E se quer negociar lá em Londres, o que emite? GDR. GDR, a Global Reciprocal. Isso. É Depositary Reciprocity lá, né? Eu estou fazendo aula de inglês, né? Estou me vergonhando na cara e comecei, então. Logo, o Gustavo vai estar aqui poliglota mesmo, falando bonito essas palavras aí. Por enquanto, eu só sei falar, tipo, suitability. Olha, se é que fala desse jeito mesmo, né? Mas é isso. BDR, B de Brasil, negociado no Brasil. Se é negociado no Brasil, a empresa não é do Brasil. ADR, A de América, negociado na América, Estados Unidos. Se é negociado nos Estados Unidos, não é de uma empresa americana. E, por exemplo, no resto do mundo, a GDR, que é a Global, né, de global. São, por exemplo, ações brasileiras lá negociadas na Bolsa de Londres, por exemplo, vai emitir uma GDR. Tá legal? Maravilha. Não tem muito o que se aprofundar nesse tema. Também não vejo muito abordando sobre toda aquela estrutura envolvida. É muito mais essa questão de negociação mesmo, tá bom? Quanto que a poupança está rendendo hoje? 6% ao ano. Quanto? 6%? Peraí. Nominais ou efetivos? É 0,5, né? 6% ao ano. Como é que você falou? Esse 6% ao ano é nominal ou efetivo? Eu acho que... Não é nominal. Ah, tá. Pensei que já tinha caído, porque o silêncio tomou. Eu falei, nossa, caiu a reunião. Não, né? não é nominal, eu acho. 6% é nominal. É nominal? Tá falando, né? Ó, qual é o conceito de nominal? É algo expresso. O que é efetivo? É o que de fato é. Está acontecendo. O que acontece? Quando nós temos uma taxa anual nominal, nós fazemos uma simples proporção. O que é uma simples proporção? Uma simples divisão, que nem nós vimos no regime de juros simples, tá bom? Para o seu período de capitalização. Então, por exemplo, a caderneta de poupança ela é capitalizada mensalmente. Então, nós pegamos os 6% nominais e dividimos por 12, que encontra-se o 0,5% ao mês, correto? Só que aí, você vai capitalizar agora essa taxa a juros compostos, porque tem que ser a juros compostos. E no final vai dar 6,17% ao ano efetivo. Então, qual é a taxa nominal anual da poupança? 6%. Qual é a taxa efetiva da poupança? 6,17%. Por quê? Porque é uma taxa anual, só que ela é capitalizada mensalmente. E por ser o efeito juros sobre juros, acontece uma taxa efetiva de 6,17%, arredondando, tá bom? Tá bom. Obrigado. O que mais que eu posso perguntar? Vamos voltando aqui um pouco. A assembleia ordinária de um fundo de investimento tem que acontecer quantas vezes? Ou qual é a periodicidade? Cada 6 meses, um ano? Um ano. Um ano. Se porventura precisar de uma antes, se faz uma Extraordinária. assembleia... Como? Extraordinária. Perfeito. A cada quantos dias acontece a reunião do Copom? 45. Dias. 45. Quantas no ano? 3. Não. Então, vamos lá, ó, a cada 45. Então, 2, 90. Dá 3, 135. O ano tem 360. Isso. E 5? 8, perfeito. 8 vezes 45 vai fechar o ano, tá bom? O Copom é composto por quantos integrantes? Cri. Eu não lembro. Estou esperando. Será que eu vou ter que mandar uma atividade de casa para vocês, finalmente? Eu só sei que o Banco Central
Ele acontece 2 dias a reunião, né? São 2 dias. 4? 4 integrantes? Dobra isso. 8. Dão 8? 4. 8? Não, é mais. Não. É mais. Mais que 8? Mais que 8. Por quê? Porque se você tem 8 em alguma coisa que vai tomar uma decisão, existe a possibilidade de empate. 9. 9. 9. Tem que ser sempre ímpar. São 8 diretores do Banco Central E o presidente do Banco Central. que tem o voto especial. É ele que, porventura, vai desempatar a votação. Mas é comum ver unanimidade, porque imagina só, os caras têm que decidir a taxa de juros e eles empatar na votação. Que aí é um negócio meio complicado, né? Então, tipo, pô, metade acredita numa coisa e metade acredita em outra, talvez passaria um pouco de falta de credibilidade, enfim. Então, por isso que é comum ver unanimidade. Todo mundo concorda que tem que subir, todo mundo concorda que tem que cair, todo mundo concorda que tem que manter, exatamente para a questão de confiança, tá bom? Pessoal, investidor profissional, quantos milhões ele tem que ter investido? 10 milhões. 10 milhões. Qualificado? 1 milhão. 1 milhão. Todo profissional é? Qualificado. Qualificado. Por quê? Porque se o cara tem 10, ele tem 1. Tem 1. É. Mas o cara que tem 1 tem 10? Não sei. Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, não é todo qualificado que é profissional, mas todo profissional é qualificado. Existem outros caminhos para se tornar investidor qualificado. Quais são? Certificações. Quais? É. Ancor, CFP, CGA, CNPI. E para se tornar investidor profissional, o que essas certificações precisam fazer? Você tem que ter a certificação, assinar um termo. Você precisa buscar registro aonde? Quem é o responsável? CVM? Na CVM. Então, o CEA. Tem um CEA qualificado. Buscou um registro na CVM e o registro que a CVM proporciona para quem tem CEA é o de consultor de valores imobiliários. Automaticamente virou profissional. O Ancord buscou um registro na CVM para assessor de investimento. Virou profissional. O CFP para consultor de investimentos também. A CNPI para analista. CGA para gestor. Conseguiu o registro na CVM, automaticamente se tornou profissional. Ou tem a certificação e o registro na CVM, ou no melhor dos mundos, tem os dois. Tem os dois. Né? Tá bom? Não são excludentes, seria o melhor dos dois mundos. Faz tempo que eu não falo, vou falar de novo para ver se consigo trazer atratividade, né? Eu, Gustavo, sou investidor qualificado por capacitação técnica, mas queria eu ser investidor qualificado tendo 1 milhãozinho na conta, né? Mas quem sabe não os dois daqui a um tempo. Então, fazia tempo que eu não falava sobre isso, né? Vamos ver se vai atraindo, né, esses 7 dígitos na conta. Porque hoje eu sou investidor qualificado, não sou profissional porque eu não busquei nenhum registro na CVM, mas eu, Gustavo, sou qualificado por capacitação técnica, tá bom? Por falta de uma, tem mais de uma certificação aí que me dá essa condição. Tá Aí não bom? precisa buscar na CVM, isso no qualificado? Para ser qualificado, não. Você Não. vai ter que assinar um termozinho automaticamente na sua corretora, onde você investe. Tem lá um terminho que eles te mandam lá. Termo de condição de investidor qualificado, também tem que assinar esse terminho lá para você afirmar que você é qualificado, claro, por essa situação, por capacitação técnica. Tá legal? Ok. Pessoal, então, gostei muito dessa sistemática da prova oral. Realmente gostei bastante. Foi muito mais produtiva. Olha, professor. Oi, pode falar. Desculpa. Não, imagina, pode falar. Te dar os parabéns. Foi uma das aulas que eu mais gostei. Hoje eu estava bem para baixo. Achei que eu não ia produzir nada, mas foi muito bacana. Gostei bastante. Parabéns. Muito obrigado. Agradeço muito o reconhecimento. Isso é um reconhecimento que motiva bastante cada vez mais a entregar melhor o conteúdo, né? Eu tenho comigo que tudo que eu vou fazer, eu quero fazer no meu 100%. Então, fico muito feliz. Essa sistemática nova de prova oral parece que rendeu muito mais. Então, eu irei repetir nos próximos encontros.
ressaltando, quem está assistindo gravado, eu vou disponibilizar isso no YouTube, devia estar transmitindo ao vivo no YouTube, mas por problemas técnicos não consegui, e não consegui resolver a tempo, temos um compromisso com o horário, com quem estava aqui ao vivo. Mas para quem está assistindo gravado esse encontro, convido na próxima segunda-feira, às 20 horas, estar presente. Vocês todos que estão aqui, a Jéssica, vou citar nome por nome, a Jéssica, a Ana Caroline, o Carlos, o Danilo, a Franciele, a Nayá eu não preciso nem convidar, a Nayá ela é ponta firme em tudo que está sendo transmitido ou gravado e está lá, a Nayá assiste. Essa é o sobrenome, né? É o sobrenome. Pensa no sobrenome bonito que a Nayá tem. Pensa no sobrenome bonito que essa Nayá tem. É bonito, viu? Então, faltou a Franciele, a Rayana e o Tomás. Agradeço a participação de todos. Convido vocês a estarem presentes no nosso próximo encontro. Lembrando que amanhã também tem mais um encontro, só que é gravado, sobre macete, sobre matemática financeira, sobre cálculos. Para quem está estudando para CPA, assiste, vai ser produtivo, eu vou abordar de forma conceitual, depois entrar no cálculo. Futuramente isso vai trazer muito benefício para vocês. E, por exemplo, o Tomás, que já está na pegada aí, que precisa da HP12C, vai ser encontros muito produtivos também. Deixa a recomendação aí, ó, terça-feira às 20 horas, teremos esse encontro também. Tá legal? Pessoal, ótima noite para todo mundo, até o próximo encontro. Precisando, só me contatar na comunidade, no privado, ou até mesmo nas minhas redes sociais, Instagram, ou lá no LinkedIn, tá legal? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, bye bye.